Boa tarde, capitalistas e capitalistas. Sextou, estamos fazendo mais um Happy Hour do Analisto nessa fim de tarde, começo de noite de sexta-feira, dia 12 de maio, 7h15 da noite. E a gente vai servindo aqui um bourbonzinho para brindar com vocês ao fim de mais uma semana. A gente vai falar um pouquinho aqui de do que de melhor e de pior aconteceu durante a semana, aí de uma forma mais bem-humorada, menos formal. Então, saúde, sextou. E o nosso bourbon aí vem falando de IPCA que saiu. O IPCA ele veio mais alto do que o esperado. O pessoal estava esperando um IPCA mais ameno. A gente vai olhar aqui os números. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ele fechou, o IPCA de abril fechou em 0,61, ficando um pouquinho abaixo do valor de 0,71 registrado em março, com um acumulado de 4,18 aí nos últimos 12 meses, um pouco abaixo do observado antes. Então, a notícia é boa, a inflação vem desacelerando, porém ela veio mais alta. O pessoal estava falando em 0,55, veio 0,61. Ou seja, isso aí dá munição aí para o pessoal que fala em manter a Selic alta, a Selic em 13,75 por mais tempo. E Selic foi outro assunto que dominou aí a semana. Eu fiz uma barberagem, eu falei eu tava fora do fuso, acordando muito cedo. Falei que a ata do Copom ia sair naquele dia. Na verdade, já tinha saído no dia anterior. Desculpem, estava sonado. Hoje também não consegui gravar o Expresso, que estava voando no horário que o Expresso sai, então preferi não deixar uma versão pré-gravada antes. Mas o grande assunto foi os comunicados aí, os entendimentos da ata do Copom e, sobretudo, o grande assunto que dominou a pauta econômica essa semana no Brasil foi a indicação do Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do Copom, ele que hoje é o número 2 do Haddad no Ministério da Fazenda. Gabriel Galípolo foi aí, durante muito tempo ele foi anunciado como o cara que seria assim o sujeito aceito pelo mercado para compor a base econômica do presidente Luiz Inácio. No fim das contas, causou até um certo desconforto a entrada dele, muito pelo perfil acadêmico, pelas publicações do Gabriel Galípolo. Caiu um pouco essa ideia de que ele seria um cara mais aceito no mercado, tanto que a indicação foi sucedida aí de um pouco de subida de dólar, mas o dólar acabou fechando a semana muito positivo. Tivemos aí bastante entrada de capital estrangeiro no Brasil, fechamos aí a 4,92, mas no dia que o Gabriel Galípolo foi indicado, o dólar voltou a passar acima da barreira psicológica dos R$ 5. Então foi um negócio que não foi tão positivo. A semana termina aí positiva para a Bovespa. A Bovespa teve umas subidas bem fortes aí durante a semana, percebida até fora do escopo do escopo fora perdão, descolando aí das bolsas americanas. Terminamos a semana, a gente começou a semana abaixo dos 107 mil pontos, terminamos a semana acima dos 109.650 pontos, então uma semana bem positiva para a bolsa brasileira, com muitos resultados. Eu vou colocar aqui para a gente uma tabelinha aqui, tá pequena, eu vou tentar ampliar, mas a gente pode falar aí de algumas empresas que se destacaram aí nesses últimos 5 dias. Deixa eu tentar ampliar um pouco esse valor, que eu acho que vale a pena, é interessante, deve ser visto. Aí vamos ver se a gente amplia um pouco essa tabela. Bom, não conseguimos, mas eu vou ler aqui um pouquinho. O grande destaque da semana foi a Eduque. A Eduque publicou um balanço bem positivo, subiu 34,2 durante a semana. Vamos ver o que saiu nesse balanço aí da Eduque 3, que é uma empresa complicada, né? Eu lembro a última vez que eu analisei a Eduque, eu não gostei muito do que eu vi, mas olha aí, vamos olhar o último quarter aqui, o último trimestre.
Olha só, ela voltou aí de meses de prejuízo operacional, de prejuízo líquido, né? Ela tinha até um lucro operacional razoável, mas o peso do endividamento dela é muito alto, ainda é muito alto, melhorou um pouco a situação, mas ainda é alto. Só que dessa vez ela teve uma margem líquida de 11%. Então, olha só como um balanço positivo depois de muito tempo mal. Olha aqui, os últimos trimestres todos negativos, né? E tivemos 11% de margem líquida na empresa. Isso aí acabou causando uma subida de quase 35% nas ações da empresa durante a semana. Um número bastante positivo, um número bem interessante, bem consistente, vai. O pessoal gostou. Vamos ver o que mais que a gente teve durante a semana aí que vale a pena a gente olhar. É, Vamos aqui na. A EMAI é pequenininho, eu acho uma senhora empresa. Quem não conhece a EMAI, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, é aquela empresa que opera a usina de Henry Borden ali na represa Billings, que ela faz a elevação das águas do Pinheiros, na usina elevatória da Traição, ali na Marginal, perto da Ponte Ari Torres, em São Paulo. Ela inverte o curso do Rio Pinheiros, joga essa água para a represa Billings e ela desce em conduto forçado até lá a Cubatão, onde essa usina gera energia. Uma empresinha do estado de São Paulo bem interessante, vale a pena estudar. Eu já recomendei no passado aí para algumas pessoas que ganharam dinheiro com essa empresa, então fiquem de olho. Tivemos Natura subindo quase 18%, aí também animada com a venda da Aesop, que teoricamente resolveria seu problema de caixa aí, que é bem complicado na Natura, uma empresa bastante alavancada. Tivemos a CIA, tivemos a Fras-le. CIA também publicou balanço essa semana, eu acredito. Vamos ver o que deu na CIA, CAB3. Eu gosto de esculachar varejo, né? Normalmente varejo é muito endividado. Ó, de novo, C&A, uma empresa endividada, mas nem tanto, publicou aí uma margem razoável, embora a margem líquida do ano passado, não, do trimestre passado, não tenha sido má. O último trimestre do ano passado foi até razoável, 16,4. Esse primeiro semestre, não, ainda não foi, não teve essa indicação, perdão. Mas também as empresas de varejo, de uma forma geral, elas vêm sendo beneficiadas por essa ideia de que a curva de juros futuros vai caindo. Então a gente teve Magalu subindo bastante, teve números interessantes. Outra que divulgou o seu balanço essa semana e foi visto de forma muito positiva foi a Petrobras. Vamos dar uma olhadinha nos números da Petrobras. Petrobras aí também publicou um dividendo grande. Vamos ver como é que ficou a margem líquida da Petrobras Petri 4. Petri 4, olha aí, ela com margem líquida de 27% no primeiro trimestre do ano, em linha aí consistente com os últimos trimestres, ainda bastante endividada, bastante alavancada, mas com números positivos aí, é, e principalmente o que agradou muito o mercado foram os dividendos da Petrobras. E a empresa acabou subindo quase 10% durante essa semana. Vamos ver a B3, que é uma empresa que eu gosto muito também. Tivemos aí também a divulgação. A empresa B3 é aquele reloginho, né? 49% de margem, mais caixa do que dívida, tem caixa líquido positivo. Empresa com margem operacional de 73%. Eu acho um espetáculo, recuperando aí do trimestre passado que foi fraco, ainda um pouco distante da margem operacional dos trimestres anteriores. Ela é uma empresa que sofreu um pouquinho aí nas suas cotações. Eu vou colocar aqui um gráfico de B3. Ela vem sofrendo aí há algum tempo, mas é uma empresa bonitinha. Eu gosto de B3, eu acho que vale a pena a gente sempre olhar essa empresa. Olha só, ao longo do ano aí ela caiu bastante, mas agora volta a se recuperar. Vem tendo uma recuperação aí desde março bem positiva, quase 30% de alta desde março. É uma empresa que vale a pena a gente olhar. Então essas foram as principais empresas aí que publicaram balanços durante a semana. E tivemos nos Estados Unidos aí a grande confusão em cima
da discussão sobre o limite de endividamento por lá, né? O Joe Biden foi ao Congresso, teve mais mensagens hawkish que apareceram durante essa semana. Foi um negócio bastante interessante. Vale a gente acompanhar. Eu estava até olhando um vídeo do professor Alexandre Cabral dizendo que com essa questão hoje, para curto prazo, o prêmio de risco do Brasil é menor do que o prêmio de risco dos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Tivemos também aí uma série de discussões, e aí vamos para o pior da semana, né? Uma série de discussões referentes ao Telegram, ao PL das fake news, o STF agindo aí, censurando o próprio Telegram. Já tinha censurado o Google na semana passada, quando o Google botou um artigo fazendo suas críticas ao projeto, ao, a proposta legislativa das fake news. Isso aí vem causando bastante estresse nos mercados. O pessoal não aprecia muito a ideia de limitação, então a gente vem escutando bastante o pessoal conversando sobre essa questão, até de uma certa censura, que isso aí poderia criar um precedente perigoso em relação às big techs. Então, essa vem sendo aí uma grande discussão que tem tomado bastante tempo aí dos mercados. Deixa eu ver o que mais de interessante que a gente teve aqui. Vamos ver o petróleo, como é que esteve. O petróleo teve uma boa recuperação aí durante a semana. Deixa eu ver se manteve essa, essa recuperação, CO1. Vamos ao petróleo Brent. Volta para Bloomberg. Não, na verdade ele voltou um pouquinho. Olha só, eu vou colocar mais em close aqui o petróleo. Ele deu uma subida aí no começo da semana, mas voltou aí para casa dos US$ 74 o barril. Chegou a namorar aí a questão dos 78. Veja que ele deu uma caída boa aqui. No mês passado a gente teve aquele corte de produção anunciado pelos sauditas, né? E o petróleo foi bater lá em US$ 85, mas foi caindo gradativamente. No começo da semana tivemos aí uma impulsionada com preocupações em relação à oferta futura, que acabaram não se verificando, não aconteceram. Então a gente vê o petróleo voltando a operar aí abaixo dos US$ 75 o barril. Muito bem. Estamos com quase 13 minutos aí de happy hour. Eu vou desejar a vocês um excelente fim de semana. Vou brinde para vocês. Tenham um excelente fim de semana. Semana que vem estamos de volta com o Expresso do Analista às 6h20, 6h30 da manhã. Um ótimo fim de semana, um brinde, saúde e até segunda. Um abraço.